contendiu e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te pôs a ti por maioral ou por líder e juiz sobre nós? Você está pensando em me matar como matou o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Somente esse texto, os irmãos podem se assentar. Irmãos, a missionária Rita, na sua saudação, falou sobre os eventos e sinais que está se cumprindo nos nossos dias, né? E alguns dias atrás eu coloquei no meu coração de estar ministrando uma série de mensagens sobre sinais que mostram que Jesus está às portas, que Jesus está próximo. A última ministração que eu ministrei aqui foi na nossa Santa Ceia. E eu preguei sobre, estamos vivendo os dias semelhantes aos dias de Noé, onde as pessoas comiam, casavam, se davam em casamento e ninguém se importava com a mensagem que Noé pregava. E Jesus disse que a sua vinda seria semelhante aos dias de Noé. E no dia que eu preguei caiu um dilúvio aqui na igreja, né? Graças a Jesus. Então hoje eu vou pregar sobre um desses eventos. Tem outros eventos. Mas de quinta-feira para cá, irmãos, o meu coração fervilhou com aquilo que eu vou compartilhar aos irmãos. Eu queria trazer uma mensagem mais viva, mais avivada, mais dinâmica. Você pode até não entender a mensagem que eu vou ministrar nessa noite, mas de quinta-feira para cá o meu coração tem se apegado àquilo que eu vou comunicar aos irmãos. Eu vou comunicar hoje uma mensagem, compartilhar sobre rejeição, ser rejeitado. Ninguém gosta de ser rejeitado. Todos gostamos de ser abraçados, todos gostamos de ser aceitos, todos gostamos de ser honrados. Ninguém gosta de ser rejeitado. Mas todos podemos passar em determinado momento por um período de rejeição. Seja no casamento, seja na vida profissional e também na igreja, no reino de Deus. Nós podemos ser rejeitados. E diversos homens que nós temos como ícones da fé, por exemplo, Moisés, Davi, Samuel, Jefté, no Velho Testamento foram rejeitados. O próprio Jesus foi rejeitado. Paulo não foi aceito por todos e passou por rejeição. E o que é rejeição? É quando as pessoas não o aceitam ou não concordam com a sua forma de gerir, de gerenciar, de liderar e preferem outra pessoa. Abandonam você, vai para outro lugar, vai para outra igreja. Então ele está, de certa forma, rejeitando. E, como eu disse para os irmãos, essa semana essa palavra ficou muito viva no meu coração. Que em determinado momento durante essa semana eu me senti rejeitado. Em determinado momento desta semana, quando eu fui dormir, me trouxe um sentimento de rejeição, de abandono. Pensamentos começaram a passar na minha mente. Eu fiquei, de certa forma, até perturbado. Eu fui dormir, eu deitei para dormir, eu não tenho insônia, eu durmo muito bem. Se tem duas coisas que eu sou excelente, eu nunca encontrei ninguém que faça melhor do que eu, é comer e dormir. Mas essa semana, por 2 noites, eu deitei e eu não conseguia dormir. E eu comecei a orar e falar com Deus, dizendo: Senhor, buscando a orientação da parte do Senhor. Porque eu me senti rejeitado. Não rejeitado pela minha família, não rejeitado por Deus, mas algumas situações que envolvia o ministério eu acabei me sentindo rejeitado. E eu fui buscar a face do Senhor e conversando com Deus, o Senhor me trouxe à memória esses textos que eu vou compartilhar com os irmãos. E o primeiro desses textos é esta passagem de Moisés. Você conhece a história de Moisés e sabe que ele foi criado no palácio de Faraó. Segundo a Bíblia Sagrada, ele foi adotado pela irmã de Faraó e foi criado no palácio. Porém, quando ele já está adulto, um dia ele foi visitar os seus irmãos. Embora ele foi criado no palácio, ele sabia que ele era hebreu. Ele foi amamentado pela sua própria mãe. Ele foi educado pela sua própria mãe biológica. E ninguém lhe negou a sua real identidade.
Embora ele fosse adotivo do palácio de Faraó, ele sabia que ele era hebreu. E ele via tudo que os seus irmãos passavam. Porque os hebreus no Egito não tinham uma vida fácil. Eles eram escravos lá. E um dia, já adulto, vivendo no palácio, ele foi visitar os seus irmãos. E quando ele chegou lá, um egípcio estava ferindo, maltratando os seus irmãos. E aquilo lhe causou indignação, lhe causou revolta. Ele tomou as dores do seu irmão. E ele foi defender o seu irmão. E então ele matou o egípcio. Vendo que não havia ninguém por perto, ele escondeu o cadáver do egípcio e foi embora. No outro dia ele foi visitar os seus irmãos novamente. E agora não é um egípcio que está batendo em um hebreu. São os próprios hebreus que estão brigando. Dois irmãos estão brigando. A ponto de Moisés ter que interferir. E quando Moisés chegou para apartar aquele que estava batendo, aquele que era injusto, aquele que estava agindo de forma indigna, Moisés perguntou para ele: por que você está agindo dessa forma? E então aquele homem revelou para Moisés que ele viu o que Moisés fez no dia anterior. E ele então disse para Moisés: quem você está achando que você é? Você está achando que você é maioral? Você está achando que você é algum líder aqui entre nós? Não é porque você está lá no palácio, embora não esse texto, não há essa declaração, mas dá a entender isso. Não é porque você mora lá no palácio, não é porque você foi criado com os egípcios, não é porque você está num lugar melhor do que eu, que você é líder nosso aqui, não. Nós não aceitamos você aqui. E quando ele começa a rejeitar Moisés, essa história vai até Faraó. E Faraó então queria ou quis matar José, porque José hebreu havia assassinado o egípcio. Então Moisés teve que fazer o quê? Fugiu e passou 40 anos longe do Egito. Isso traumatizou tanto Moisés, que quando o Senhor apareceu para Moisés, o designando para voltar ao Egito e libertar o povo, Moisés, no primeiro momento, disse: não, Senhor, eu não quero ir. Claro que Moisés não disse quais eram os motivos, não disse que os motivos eram porque ele havia sido rejeitado. Ele vai argumentar dizendo que ele já está velho, que ele já não sabe falar, que ele não tem a capacidade necessária para liderar o povo. Mas isso tudo é resultado da rejeição que ele teve há 40 anos atrás. Quando ele, na sua plena força física, foi defender os seus irmãos, e os seus irmãos não o aceitaram como o seu líder. Irmãos, quando nós somos colocados em uma posição de destaque, nós queremos entender e acreditar que todas as pessoas aceitam o nosso comando, aceitam a nossa liderança, aceitam o nosso chamado. E nem sempre as pessoas que estão sendo comandadas, apacentadas, dirigidas ou lideradas por nós, aceitam o nosso comando. Algumas, aparentemente, demonstram um certo afeto, mas nas nossas costas, acaba falando mal de nós. E na primeira oportunidade que tiver, pula do barco. Na primeira oportunidade, sai fora. Na primeira oportunidade, faz tudo para que você que está liderando, para que você que tem um relacionamento com aquela pessoa, ela faz de tudo para você entender que ela não gosta de você, que ela não aceita a sua direção, que ela não aceita o seu pastorado, que ela não aceita o seu comando, que ela não aceita quem você é. Irmãos, para aquele que está à frente do trabalho, é como se fosse um tapa no rosto. É como se fosse um tapa com luva de pelinho. Todos queremos ser apoiados, todos queremos ser ajudados, todos entendemos que precisamos fazer a obra do Senhor. Eu me lembro que quando eu era jovem, a primeira oportunidade que eu tive para liderar um departamento, meu pastor chegou em mim e disse assim: Rafael, você vai ser o líder de jovens. Eu fiquei tão alegre, tão animado que eu seria líder de jovens, que eu corri na casa de um jovem que havia me ganhado para Jesus e que era aquela pessoa que eu mais contava. Eu bati na porta dele, ele saiu, eu disse: rapaz, tem uma novidade para você. E ele disse: qual a novidade? Eu disse: o pastor me colocou como líder de jovens. E então, da minha casa até a casa dele, eu fui planejando falar para ele quais eram os meus planos.
olha, agora eu vou ser líder e nós vamos trabalhar junto. Você vai reger o departamento de louvor, nós vamos criar algumas ideias, nós vamos criar alguns trabalhos juntos. Eu fui planejando, mas quando eu cheguei na casa dele, bati na porta e ele saiu, e eu disse para ele que o pastor havia me colocado como líder de jovens, antes que eu terminasse a frase, ele fechou o rosto, ficou sisudo, e deu a entender que ele não gostou daquilo. E ele disse, tudo bem, mas eu não vou na igreja mais. Eu vou sair dessa igreja. E ele não foi na igreja mais. Passou-se uns 2 anos longe da igreja. E eu entendi que ele havia saído da igreja porque eu fui colocado em uma posição que ele gostaria de estar e que o pastor não deu a posição para ele. Isso pode não ter sido a causa, mas o que eu entendi naquele momento foi isso. Eu sou líder, ele queria ser líder. E então ele saiu da igreja. Aquilo foi um tapa tão forte no meu rosto que eu perdi todo o ânimo, toda a disposição, toda a vontade. Todos os planos que eu havia feito foram por água abaixo. Em menos de 2 meses eu procurei o pastor e disse, pastor, eu não devo ser um líder de jovens. Coloque outra pessoa. Por quê? Porque quando eu assumi o cargo, eu imaginei que as pessoas iriam me apoiar, as pessoas iriam comprar a ideia, as pessoas iriam se comprometer com o projeto, as pessoas iriam entrar junto com a mesma vontade, com o mesmo ânimo, com a mesma responsabilidade, com o mesmo comprometimento. E não foi bem isso que aconteceu. Antes, pelo contrário, as pessoas tiveram uma certa rejeição. E deixando essa rejeição de forma bem explícita, isso acabou me machucando. Irmãos, algumas pessoas têm maturidade para ser rejeitado e digerir essa rejeição, mas nem todas as pessoas têm maturidade. Às vezes entra em um processo de depressão, entra em um processo de tristeza, entra em um processo de ansiedade, Quer ver um exemplo do que eu estou falando? Eu me lembro de um dia que uma irmã me procurou e disse assim, pastor, eu preciso falar com o senhor. E eu disse, tudo bem, irmão, pode falar. Ela disse, não, é particular. Eu sentei com aquela irmã e ela disse assim, pastor, eu fui abandonada pelo meu marido. E eu comecei a conversar com ela, ela disse, e dói muito o meu coração. Porque eu era crente, criei a minha família no caminho do Senhor, eu era líder do ciclo de oração. E um dia eu fiquei sabendo que o meu marido havia me traído. O meu marido, ela falou para mim, ela disse, eu fiquei sabendo que meu marido me traiu. E quando eu fui conversar com ele, nós acabamos nos separando. No divórcio dela, para esse momento que ela conversou comigo, fazia mais de 6 ou 7 anos. Mas ela carregava dentro dela uma tristeza tão profunda, uma mágoa tão grande. Ela não conseguia crescer, ela não conseguia se desprender daquele momento de rejeição, de abandono, de traição. E naquela mesa, conversando com ela, ela dizia, mas por quê? Eu fui a melhor esposa que eu acreditei que poderia ter sido. Mas mesmo assim, eu não o agradei. Em determinado momento ele me rejeitou. Então a rejeição, ela causa traumas, dores, marcas na alma da pessoa. E se não souber lidar com isso, a vida de muitos acaba acabando. Eu conheci muitos pastores, líderes, pessoas que tinham capacidade, talento, condições para ganhar muitas almas para Jesus, para fazer um trabalho excelente. Porém, esses grandes líderes, ou essas pessoas que poderiam ser grandes líderes, em determinado momento foram rejeitados. Muitos não conseguiram digerir a rejeição e acabaram saindo da igreja, acabaram se afastando do caminho do Senhor. Moisés é um exemplo de alguém que sentiu. Quem sabe ele pode ter acreditado que os seus irmãos poderiam ter visto nele alguém que poderia libertar Israel. Por quê? Ele era jovem. Por quê? Ele foi criado no palácio. Quem sabe numa oportunidade ele poderia negociar a saída de Israel. Eu só estou conjecturando com você. Mas quando ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele fugiu do Egito, temendo pela sua própria vida. Ele foi para Midian, casou em Midian, formou família em Midian, e ele que foi criado no palácio, sabendo todas as leis e ciências, ele foi apacentar ovelhas.
Seria mais ou menos como alguém que estudou, se formou para advogado, se formou para ser alguém na vida, e de repente é rejeitado, ele larga tudo e vai trabalhar na roça. Eu vim da roça, né? Eu me lembro que um dia eu estava trabalhando com um rapaz, irmãos, lá no interior de Minas, capinando café, e tinha um camarada do meu lado, um senhor de vida mais ou menos por volta de 60, 70 e poucos anos, ele já faleceu, e esse senhor começou a conversar comigo. E ele era alcoólatra. Ele morava num barraco lá na roça, que dava medo de você entrar. Dentro da casa dele não tinha água encanada, não tinha luz, e ele só tomava cachaça. E um dia eu estava trabalhando com ele, e ele falou uma palavra, e quando ele disse uma palavra, eu olhei para ele e falei, peraí. Nós estávamos conversando do Evangelho, eu conversando, ele fazendo zoeira, falando aquelas besteiras, e de repente ele falou uma palavra. Quando ele disse uma palavra, eu falei, para. Ele falou, o que foi, menino? Eu falei, o senhor não é bobo, não. Todo mundo acha que o senhor é um andarilho, um abandonado, com essa barba grande, com esse cabelo grande, bêbado, mas o senhor não é trouxa, não. E ele disse assim, por que você está dizendo isso? Porque essa palavra que você falou é uma palavra culta, antropófago. Você ouviu essa palavra? O camarada falou, está no meio da roça. Ele começou a sorrir e saiu fora de mim, foi longe, ficar longe. Quando eu cheguei em casa, eu disse, mãe, fui trabalhar na roça hoje. E trabalhando na roça, assim, tinha um homem lá perto de mim. E quem é aquele homem? Expliquei para minha mãe as características, a minha mãe falou que ele é o Luiz. O Luiz morava em São Paulo. O Luiz trabalhava em São Paulo, tinha um emprego, tinha família, mas passou por uma decepção tão grande que abandonou tudo em São Paulo e foi morar lá no meio da roça, longe de tudo e de todos. A decepção foi tão grande que ele se afundou no álcool, saiu da vida social e não quis mais contato com a família. Por quê? O momento da rejeição. Nem todos temos a maturidade necessária para enfrentar esses momentos. Vamos falar um outro exemplo. Você lembra de Samuel? Pega a sua Bíblia, por favor, e abra comigo aqui no livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo de número 8. 1 Samuel, capítulo de número 8. Vou repetir novamente, irmãos. Todos queremos ser aceitos. Todos queremos ter amigos. Todos queremos ter companheiros. Todos queremos ser apoiados. Todos queremos ser honrados. Mas em determinado momento da nossa vida, aqueles que nós jogamos tanta expectativa, acabam agindo conosco de forma a nos machucar e nos magoar. Nos trai, nos rejeita, nos abandona. Quer ver um exemplo? Os irmãos encontraram 1 Samuel capítulo de número 8, versículo 7. Disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a você, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não possa reinar sobre eles. Essa passagem é uma passagem interessante. Descreve quando o povo chegou em Samuel era um juiz que liderava o povo, e o povo disse assim, nós não queremos que os seus filhos reinem sobre nós, nós queremos um rei, nós queremos alguém que governe sobre nós. Embora Samuel fosse velho, aquilo causou uma tristeza muito grande nele, porque ele havia liderado o povo durante muitos anos, desde a sua infância. Desde o momento em que Eli faleceu, quem assume o comando, a direção é Samuel. E ele era reto. O povo entendia que Samuel era um homem justo. O povo entendia que Samuel era um homem de Deus. E realmente Samuel era um homem de Deus. O próprio Deus dá testemunho de Samuel em uma profecia lá em Ezequiel, dizendo que se o próprio Samuel orasse e pedisse a ele, Deus não ouviria. Então nós entendemos que Deus deu testemunho do caráter, da dignidade, da retidão de Samuel. Mas mesmo Samuel sendo um líder justo, um juiz justo, no final da sua vida, os israelitas não o quiseram mais como líder. Não quiseram que os seus filhos continuassem a reinar. E foram até ele e disseram assim, nós queremos que você escolha um rei. E aquilo entristeceu tanto. Samuel foi falar com Deus e ele disse assim, Samuel, o povo está rejeitando você. O povo está me rejeitando. A questão é que o povo não está rejeitando você. Embora você seja líder do povo, hoje, o povo está pedindo para você sair, porque o povo não me aceita como governante deles.
Irmãos, uma coisa que eu aprendi no reino de Deus é que quem escolhe, quem levanta alguém na igreja se chama Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o próprio Espírito Santo disse: eu quero que vocês separem Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então quem levanta, homem ou mulher, e coloca na frente do departamento, é o próprio Deus, é o próprio Espírito de Deus. Bem ou mal, é o Espírito Santo que levantou essa pessoa. Essa pessoa pode não agradar você, ela pode não agradar a mim. Ela pode não ser a pessoa que você gostaria, mas foi o Espírito Santo que levantou essa pessoa. Aquele que é liderado pode até não concordar, mas ele deve apoiar, ele deve ajudar, ele deve demonstrar apoio ao seu líder. E quando ele assim não faz, eu me lembro, irmãos, que eu fui lá em Minas ainda, no período da minha conversão, nós tínhamos um pastor, o pastor que nós fomos lá na igreja dele, e ele nos ganhou para Jesus, a igreja era cheia, até que um dia o ministério trocou o pastor. Saiu o pastor Valtair e veio o pastor Paulo. E o pastor Paulo tinha as mesmas características que eu. E a igreja não aceitou o seu comando, não aceitou o seu pastorado, não aceitou a sua liderança. Um dia nós estávamos na igreja num culto de doutrina orando, enquanto nós estávamos orando, tinha um irmão lá que orava muito alto. Nós só estávamos os obreiros da igreja, só os membros da igreja, o pastor não estava na igreja. Então aquele irmão entrou numa dimensão espiritual orando com tanta ousadia, que em determinado momento ele esqueceu que o pastor poderia chegar. E ele orou bem alto, dizendo assim: Senhor, nos livra desse pastor. Tira esse pastor desta igreja. Esse pastor não deve estar aqui. E enquanto ele orava, o pastor entrou pela porta. Se ajoelhou, escutou toda a oração de rejeição daquele irmão. Acabou a oração, o pastor nos colocou de pé, ministrou a palavra, acabou o culto, nós fomos embora. E o pastor, todo emocionado, totalmente arrasado, veio conversar comigo e dizer: Rafael, os irmãos não gostam de mim. Os irmãos não me querem nessa igreja. Eu saí de São Paulo para ser pastor aqui em Minas. Renunciei empresas, renunciei família, renunciei tudo para ser pastor aqui. E os irmãos não me querem como pastor. E aquilo causou uma dor tão grande deles. Mas aquele irmão estava orando. Aqui em 1 Samuel nós entendemos que Samuel, já maduro, deveria entender que aquelas pessoas não estavam rejeitando o comando humano, estava rejeitando a soberania divina. Irmãos, Moisés ficou machucado. Moisés ficou 40 anos no deserto. Porque quando ele tinha capacidade, olhando para ele mesmo, os seus irmãos não aceitaram. Samuel agora está na velhice. E o povo demonstra a mesma coisa. O mesmo sentimento de rejeição. E como que nós devemos lidar com isso? Moisés foi surpreendido quando Deus apareceu lá no monte, quando ele estava apacentando as ovelhas, e ele viu um arbusto queimando, e Moisés chega para ver aquele arbusto, e o próprio Deus fala com ele. Rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Não aceito pelos seus irmãos, mas o próprio Deus diz: é com você que eu conto. Mas quando eu chegar lá, Senhor, eu estou velho, não sei falar. Deus diz: é você. Meu amado irmão, se esta palavra pode consolar você, eu quero dizer ela para você. Você pode ser rejeitado pelos homens, mas você foi escolhido por Deus. O tempo da rejeição é para amadurecer você. O tempo da rejeição é para criar dentro de você gatilhos emocionais, para que você tenha capacidade de passar por coisas maiores, para que o reino de Deus se manifeste através de você. O terceiro exemplo que eu quero falar com você sobre rejeição está aqui em 2 Samuel capítulo 16. 2 Samuel capítulo 16. Vem comigo aqui em 2 Samuel capítulo 16. Capítulo 16, o versículo número 5. 2 Samuel capítulo 16, versículo 5. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo, ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi.
contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Irmãos, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Todos nós sabemos da grandeza militar de Davi, da coragem, da audácia, da valentia, de tudo que Davi foi. Mas em determinado momento, um filho de Davi levantou-se, causando rebelião e divisão no meio do povo. Os irmãos estão entendendo isso? Esse filho é Absalão. E Absalão conseguiu reunir o maior número de pessoas possível para destronar o seu pai. Alguém chegou para Davi e disse assim: Davi, Absalão tem a capacidade agora de enfrentar você. E Davi disse: o que eu faço? Foge. Davi então reuniu a sua família, subiram em cavalos, fizeram uma caravana e saíram de Jerusalém. E quando Davi, junto com seus valentes, com a sua família, está saindo da cidade de Jerusalém, chegando em um lugar chamado Baurim, saiu um homem chamado Simei. Esse homem era da linhagem de Saul. E você se lembra que Saul foi o primeiro rei de Israel. Naturalmente, os filhos de Saul deveriam herdar o trono, mas o próprio Deus rejeitou a Saul. Aqui não foi os homens que rejeitou. Você se lembra de Samuel? Samuel, os homens rejeitam a Samuel, mas Deus tinha um compromisso com Samuel. Aqui, Deus rejeita Saul e escolhe Davi. Mas, quando Absalão se levanta com um exército muito maior do que o de Davi, e vem para enfrentar Davi, Davi sai. E quando Davi está fugindo de Jerusalém, esse Simei se levanta e começa a lançar impropérios, maldição contra Davi. Os irmãos estão me entendendo? E quando esse homem está gritando, um soldado de Davi disse assim: deixa eu cortar a cabeça dele. Davi disse: não faça isso. O que está acontecendo aqui vem da parte do Senhor. Irmãos, eu pego esse texto para falar com você sobre a questão da rejeição. Existe tempo, momento, situação e circunstância. Você ser rejeitado quando você está no seu melhor momento é uma coisa. Quando a igreja está cheia, jovens, círculo de oração, varões, e uma pessoa diz assim: não quero mais ficar nesta igreja, eu vou para outra igreja. O pastor fala: tudo bem, pode ir, vou orar e que Deus te abençoe. E a pessoa sai daqui e vai para lá, porque tem gente suficiente para assumir a posição dele. Daqui a pouco Deus traz outro. Mas quando a igreja está vazia, com poucas pessoas, uma pessoa que sai da igreja causa um buraco enorme, uma dor gigantesca. Os irmãos estão entendendo? Quando nós estamos bem, quando nós estamos no auge, uma palavra não nos machuca, uma pessoa não nos fere. Mas quando nós estamos lá embaixo, quando nós estamos lá no fundo do poço, uma criança que fala uma palavra atravessada causa uma dor inimaginável. Davi está perdendo o trono do seu filho. E levanta alguém e diz assim: aí ó, vai pagar, vai morrer. Porque enquanto Davi estava no seu melhor, aquele rapaz não foi enfrentado, não foi confrontado. Se nós continuássemos a história, nós vamos ver que Davi volta como vencedor e ele vai pedir perdão. Porque quando você está no seu pior momento, eu me lembro que quando eu me separei da minha esposa, ou quando a minha esposa se separou de mim, porque a minha esposa, ela me deu 3 tênis, 2 que eu coloquei no pé e um que veio nas cidade. Quando nós nos separamos, eu estava num momento muito difícil. Minha esposa tinha saído de Minas, vindo aqui para Sumaré. Eu fiquei em Minas Gerais. Um dia eu entrei, quando ela saiu, quando ela veio de Minas para cá, ela entrou no Facebook e mandou uma mensagem para o missionário Helena, como se fosse eu, dizendo que havia se separado, etc, etc. Um dia eu cheguei em casa, ela já estava aqui em Campinas, em Sumaré. Quando eu entrei no Facebook, estava uma mensagem da missionária Helena dizendo: ei filho, como que você está? Já fazia uns 6 ou 7 meses que eu não falava com a missionária Helena. E então eu comecei a falar com a missionária Helena e disse: não, eu quero você aqui. Vem para cá. Eu disse: não, missionário, estou bem aqui.
estou cortando cabelo, estou perto da casa dos meus pais. Aí minha esposa ligou e disse assim: a sua filha mais velha, essa bochechinha, ela está passando mal, porque ela sente muito a sua falta. Vem aqui visitar. E aí eu vim visitar, estou aqui até hoje, né? Aí Deus restaurou o nosso casamento, glória a Deus. Nós ficamos 4 anos separados. E quando eu vim, fiquei 1 mês na casa do missionário Lênio, enfim, uma situação que uma outra hora eu comento com os irmãos. Mas naquele momento que eu estava separado da minha esposa, longe das minhas filhas, desempregado, naquele momento, naquele pior momento, a missionária foi e conversou com o irmão, com o pastor, que coincidentemente esse pastor, eu separei ele para o diaconato, eu ensinei ele a pregar, eu fiz tudo que um líder poderia fazer com ele. E aquele, hoje, pastor, em uma posição que poderia estender as mãos, ele simplesmente falou: missionário, e falou um monte de coisa a meu respeito. A missionária, com os olhos cheios de lágrimas, disse assim: Rafael, você considera tanto essa pessoa? E essa pessoa falou isso, isso e isso de você. Que quando você está lá embaixo, os amigos revelam se realmente são amigos. Eu disse uma frase alguns dias atrás, eu estou partindo para a parte final da palavra. Eu disse uma frase, acho que foi na casa da missionária Maria, que eu disse essa frase. Que cuidado com as pessoas. Porque você tem uma consideração por determinada pessoa, e aquela pessoa não tem a consideração que você acha que você tem por ela. Você tem vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma consideração pelo nosso irmão Cícero. Irmão Cícero, se você precisar de mim, eu estou aqui. Se o carro quebrar, pode ligar para mim. E eu acho que quando eu estiver na lona, se eu precisar, o Cícero vai ter a mesma consideração por mim. Só que quando os polos invertem, tudo que eu fiz pelo Cícero, por amor, por consideração, por respeito, por carinho, quando eu procurar o Cícero não vai ter o mesmo por mim. E às vezes vai até fechar a porta por mim. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes com esse exemplo. Às vezes você tem uma consideração, uma amor, coloca a pessoa lá em cima, em um pedestal. Ah, porque o camarada, irmão, se você soubesse que a pessoa fala de você nas costas. Esses dias eu disse uma frase que a minha esposa chegou em casa com o Rafael: o que você quer dizer com aquilo? Eu disse uma frase que eu li essa frase no livro e diz assim: se você soubesse o que o seu melhor amigo pensa de você, naquele exato momento ele se tornaria o seu pior inimigo. Porque você está com a pessoa conversando e você fala: oxa, a pessoa me ama. Você não sabe o que a pessoa está pensando. Deixa vir a luta, a prova, a crise, a dificuldade, a diversidade. E você vai ver se realmente aquela pessoa te ama. Se aquela pessoa cuida de você. Davi foi rejeitado no seu pior momento. É claro que esse rapaz não fazia parte do círculo íntimo de Davi. Mas o que eu quero ressaltar nessa noite é o momento da vida de Davi em que vem essa rejeição. Moisés, jovem, causou estragos no coração dele. Imagine Davi. Imagine Davi, irmãos. Imagine Davi. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Os homens podem te rejeitar, mas e Deus? Saul só foi rejeitado porque fez algo que desagradou a Deus. Momentos passam, viu, irmãos? Momentos passam. Amigos passam. Situações passam. A nossa vida é um ciclo. Já reparou como que a nossa vida é um ciclo? Esse ano, na eleição passada, aonde polarizou a política, o país ficou completamente polarizado, né? Uns defendiam A, outros defendiam B. E eu não defendo nada, porque eu acho que política tudo faz parte da mesma farofa. E eu fui no YouTube. O YouTube é uma ferramenta interessante. Eu comecei a buscar matérias que falavam sobre períodos políticos, anos de 80, 90, e era o mesmo discurso. Era o mesmo discurso. Era a mesma coisa. Vinha ano e saía ano a campanha: vamos renovar o Brasil. Vamos tirar os corruptos do poder. Sempre tinha um salvador da pátria. Aí passava aquele ciclo de 4 anos, o outro ano vinha outro salvador da pátria. E era a mesma coisa. Vamos renovar o país. Vamos renovar a política. Vamos renovar isso. Passou mais 4 anos, era outro salvador da pátria, a mesma conversa. Vamos renovar. E os mesmos que falavam de renovação eram os mesmos envolvidos em corrupção, etc, etc. Por quê? Porque é cíclico.
A nossa vida também passamos por ciclos. E às vezes é ciclo de vitória, de alegria, de bênção. E às vezes enfrentamos um dia mau, as vacas magras, o tempo do abandono, da rejeição. E Paulo diz assim, Efésios capítulo de número 6, versículo 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau, no dia da rejeição, no dia do abandono, no dia da traição, no dia que você achar que as pessoas viraram as costas para você. Busque o teu Deus, porque o teu Deus não te abandona, o teu Deus não te rejeita, o teu Deus não quer você só quando você tem força e capacidade. O teu Deus te ampara nos piores situações e momentos da sua vida. O homem rejeita, Deus não rejeita. Mas eu quero finalizar essa palavra dizendo o seguinte, irmãos. Vou repetir a mesma frase que eu disse no começo. Moisés é o ícone da lei judaica. Com 40 anos foi rejeitado pelos seus irmãos. Davi, o maior rei de Israel, em determinado momento foi rejeitado. Foi traído até pelo seu próprio filho. Samuel, o maior juiz, foi rejeitado. Jesus, você se lembra de Jesus? Fortaleza Antônio, olha que lugar, Fortaleza Antônio, aquele que curou, que sarou, que libertou, que transformou, aquele que fez o bem a todos, na Fortaleza Antônio, está ele de um lado, do outro lado tem um homicida. E Pilatos pergunta, quem vocês querem que solte? E o povo disse, Jesus, aquele que curou, que libertou, que fez o bem, foi isso? O que o povo disse? Queremos homicida. Você já parou para analisar que você pode ser trocado por uma pessoa que não tem o caráter que você tem, a honra que você tem, a pessoa que você é? Já parou para analisar isso, irmãos? Que às vezes a pessoa que eles vão colocar no seu lugar é uma pessoa que não tem escrúpulos, caráter, história, não tem nada. Você olha para aquela pessoa e fala, não é possível que eu fui trocado por isso. Não é possível que eu fui rejeitado depois de fazer tanto bem. Se coloque de pé neste momento, meu amado irmão. Irmãos, dói. Dói ser rejeitado. Dói sentir a rejeição. Quer saber como dói? Pergunte para a mulher que foi casada durante muitos anos com um homem e que entregou tudo da vida dela para aquele homem. Chegou num certo dia, aquele homem pegou as coisas e foi embora, trocando ela por uma outra pessoa. Quer saber como a rejeição dói? Pergunte para um homem, para um pai que está no asilo, depois de ter criado seus filhos e entregado todas as suas forças. Quando chegou no fim da vida, os seus filhos fizeram uma mala e colocaram ele numa casa de recursos. Quer saber como a rejeição dói? Pergunta para um órfão, ou para uma criança que foi colocada no orfanato, sabendo que os seus pais são vivos, mas o rejeitou na infância. Quer saber como a rejeição dói? Pergunte para um pastor, que depois de ter entregado todos os seus esforços e orações para uma igreja, chegou no final, a igreja disse, eu não quero você como meu pastor. Tem isso, pastor? Tem. Vai na internet, pesquisa. Tem um caso muito famoso na internet, lá em Minas Gerais, onde o pastor da igreja, uma igreja enorme, chegou para dirigir o culto. E tiraram ele de cima do culto e expulsaram ele. Sabe por quê? Os cabelos embranqueceram. Não tinha o mesmo vigor de antes. Então ele não serve mais. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, eu sei que a mensagem dessa noite ela tem um tom melancólico. Mas a minha intenção, Senhor Deus, é despertar os teus filhos para um momento que eles podem passar de rejeição. Ou, Senhor Deus, no momento em que eles verem alguém sendo rejeitados, que eles possam ajudar, apoiar, cuidar. Querido Deus, na nossa vida, Senhor Deus, o amor que eu ministro, eu recebo. O amparo que eu ministro, eu recebo. Senhor Deus, o cuidado que eu ministro, eu recebo. Senhor Jesus, quantos momentos nós enfrentamos situações das mais difíceis. Às vezes não entendemos o porquê, não entendemos o para quê. Mas, Senhor Deus, eu acredito que o Senhor está no controle, que o Senhor é soberano. Eu entendo que o Senhor é soberano para conduzir segundo a tua vontade.
Eu oro nesta noite por cura, a cura da alma, a cura das feridas interiores. Eu oro para que o Senhor, ó Deus, cicatrize, Senhor Deus, as dores da traição, as dores da rejeição. Eu oro para que o Senhor dê a esse homem, a essa mulher, maturidade suficiente para enfrentar esse momento e vencer esse momento, para que ele e ela saia mais forte. Senhor Deus, o Senhor nos escolheu para sermos vencedores. Ainda que enfrentamos dias maus, nós iremos vencer, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.